Quem me segue aqui no canal já sabe que eu sou principalmente um leitor de clássicos, que os livros mais modernos não me chamam tanto a atenção, né? Especialmente se forem mais filosóficos. Então, para minha própria surpresa, uma das melhores leituras do ano até agora foi justamente de um livro moderno, repleto de reflexões e sobre uma ave empalhada, O Papagaio de Flaubert, de Julian Barnes. Olá pessoal, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo semanal sobre livros. Se você estiver conhecendo o canal agora, eu espero que goste do vídeo e eu te convido a dar uma conferida no conteúdo já publicado e, se ele te agradar, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo, geralmente às sextas-feiras. O Gustave Flaubert, autor do Madame Bovary, é sem dúvida um dos maiores escritores franceses e há algum tempo eu li esse outro livrinho dele chamado Três Contos e um desses contos, apesar do tamanho, é considerado uma de suas melhores obras, Um Coração Simples ou Um Coração Singelo, dependendo aí da tradução. E nesse pequeno conto aparece esse personagem aqui, importantíssimo, mas um tanto inusitado, o papagaio Lulu. E para escrever esse conto, o Flaubert pegou emprestado do Museu de Rouen, sua cidade natal, um papagaio empalhado que ficou ali na sua frente, na escrivaninha, por várias semanas, enquanto ele escrevia o conto. E aí nós chegamos ao nosso livro de hoje, Papagaio de Flaubert, que eu li aqui no Kindle. Eu vou deixar a capinha aí para vocês. Que conta a história de um médico inglês aposentado, chamado Geoffrey, que enviuvou recentemente. Ele é fã do Gustave Flaubert, então ele decide fazer uma viagem à França e conhecer os locais aonde o Flaubert viveu, especialmente Rouen. Nessa cidade, na casa onde o escritor nasceu, existe hoje o Museu Flaubert. E lá está o tal papagaio empalhado, devidamente identificado como modelo para o Lulu. Só que na mesma cidade existe uma outra casa onde o Flaubert viveu e no dia seguinte o Geoffrey vai visitar essa casa e encontra lá um outro papagaio empalhado. E a guia do local diz a ele que aquele é o verdadeiro Lulu e não a outra ave que está no museu. O Geoffrey fica intrigado, decide investigar e descobrir qual dos dois papagaios é o verdadeiro Lulu. E aí ele embarca em uma verdadeira jornada, em busca de tudo que faz referência ao escritor. Ele fica quase obcecado em encontrar aí uma espécie de chave para a compreensão plena da obra do Flaubert. Só que à medida que ele avança, ele começa a ver conexões entre a vida do escritor e a sua, e a questionar a sua identidade, e descobrindo algumas verdades inconvenientes ocultas por trás de algumas situações que ele tinha como certeza, mas que talvez não fossem tão verdadeiras assim. E esse livro acabou sendo para mim uma grande surpresa, porque eu achei um livro muito bom, divertido e bastante original. Para começar, é bem difícil estabelecer o gênero desse livro, Ele não é um romance, não é uma biografia, não é um ensaio, mas ao mesmo tempo tem um pouco de tudo isso. E boa parte do mérito deve ser dada à forma como o autor construiu esse livro, que é simplesmente genial. O livro não tem assim uma linearidade, ele nem segue um único caminho. O autor entrelaça a história do seu personagem com informações históricas e episódios pitorescos da vida do Flaubert, criando uma imagem bem abrangente da vida e do trabalho do escritor, uma espécie de biografia, mas feita de uma forma bem peculiar. O Flaubert foi um dos mais inovadores escritores franceses, considerado o pai do realismo, e ele ajudou a estabelecer muitas das características do romance, enquanto gênero literário. E mesmo não aparecendo aqui no livro como personagem, é em torno dele que o livro se desenvolve. O Flaubert era filho de um cirurgião de sucesso, ele estudou direito, mas desistiu antes da formatura para seguir a sua vocação e se tornar escritor.
e pôde fazer isso graças à grande fortuna que ele herdou do pai. Mas ele tinha também algumas particularidades de temperamento e personalidade que faziam dele uma pessoa bastante pessimista e isolada. Ele tinha uma vida pessoal complexa e muitas vezes situações controversas. E ainda bem no início do livro, isso já fica bem claro, porque nós temos 3 biografias do autor. Uma tradicional, né, relacionando os fatos principais da sua vida, carreira, os sucessos literários. A segunda, mostrando apenas os fatos traumáticos e aspectos problemáticos da vida do escritor. E a terceira, feita apenas com frases do próprio Flaubert, extraídas aí de livros, de cartas, de anotações que mostram os pensamentos do autor ao longo da sua vida. E essas 3 biografias em conjunto dão um panorama bem completo de quem era o Flaubert. Não só um brilhante e talentoso escritor, mas uma pessoa normal, com várias camadas e nuances, como todos nós. E a cada capítulo nós vamos aprendendo um pouco mais sobre o escritor, mas de uma maneira bastante incomum, porque cada um deles é focado em um aspecto diferente da vida do Flaubert e da sua obra. E esse foco, às vezes, está em um ponto que parece ser totalmente sem lógica, e tudo é colocado de uma forma que a gente não sabe exatamente o que é real ou não. Parece confuso, é mesmo difícil de explicar, mas conforme nós vamos lendo, percebemos que tudo faz sentido. Eu vou tentar dar um exemplo. O autor começa um capítulo mencionando um aspecto sobre a personalidade do escritor. Pega aí uma declaração qualquer que ele fez sobre um assunto aleatório, por exemplo, e vai desenvolvendo aquele tema, né? Levando a gente numa determinada direção para lá no final do capítulo ele demonstrar, através de uma carta a um amigo, por exemplo, que a opinião do Flaubert sobre o assunto era, na verdade, bem diferente daquela que apareceu lá no início. Então, uma pessoa aí cheia de contradições. E no início da sua busca pelo verdadeiro papagaio de Flaubert, o Jeffrey reúne vários documentos históricos e não ficcionais sobre o escritor, porque ele acha que a ficção dos autores é uma coisa à parte, né? A gente não pode se basear nela, nas obras de ficção, para descobrirmos a verdade sobre um autor. Mas aos poucos ele vai percebendo que não só muito da vida do autor é colocado na sua ficção, como nem mesmo os registros históricos e biografias são isentos e trazem a verdade objetiva e absoluta. Porque as fontes utilizadas pelos historiadores e biógrafos dependem também de memórias de outras pessoas, que são falíveis. Além disso, os historiadores e biógrafos também podem ser tendenciosos e omitir ou ressaltar fatos, né, que reflitam seu ponto de vista, né, seja ele favorável ou não ao biografado. Então, o que existe não é uma única verdade, mas várias versões dela, né, todas contendo ao mesmo tempo verdade e ficção. E cada uma das biografias que o Jeffrey usa chega a uma conclusão diferente sobre a vida do Flaubert. Então, quanto mais ele é obrigado a reavaliar a vida e a obra do seu escritor favorito, mais difícil vai ficando confirmar o que seria a verdade objetiva, né? Por conta das divergências e contradições que ele encontra ali nas suas fontes. E por tabela, vai reconhecendo que todas as pessoas são complexas e não podem ser definidas como inteiramente boas ou más. E enquanto nós acompanhamos a jornada do Jeffrey, nós percebemos o quanto as informações que nos chegam são subjetivas e fazem com que nós tenhamos uma visão das pessoas, do mundo e da vida bem menos abrangente do que seria o ideal, porque só nos chegam detalhes. Muitas vezes é a critério de quem escreveu ali o texto ou fez originou a fonte da qual nós estamos recebendo a informação. Em vários momentos, nós formamos uma opinião de alguém e até pautamos as nossas atitudes em cima de uma impressão momentânea, que muitas vezes é errada,
mas nós tomamos aquilo como verdade e rotulamos a pessoa assim ou assado. Por exemplo, um funcionário de um estabelecimento qualquer está atravessando um problema sério, está com dores, qualquer coisa assim, e nos atende de uma forma que nós entendemos ali como grosseria. E basta isso. Já saímos do local com a certeza de que não voltaremos porque todos os funcionários dali são muito mal educados. O que não é verdade, né? Aquele funcionário específico estava atravessando uma situação problemática, mas nós já recebemos aquela situação momentânea de uma forma que estendemos não só para ele, como também para as outras pessoas que trabalham no local. E um outro ponto que eu gostei bastante é quando o autor fala sobre os críticos literários especificamente. E como às vezes conhecer muito profundamente uma obra pode ser desvantajoso, né? Porque isso faz com que quem está lendo, né, perca um pouco da espontaneidade do ato de ler, porque ele está ali justamente procurando os detalhes. Ele conta, por exemplo, sobre uma especialista na obra do Flaubert, real, que apontou que em Madame Bovary, em 3 momentos, o autor muda a cor dos olhos da personagem. E que essa crítica faz todo um trabalho em cima disso, uma situação que o leitor comum nem se dá conta, né, de um detalhe tão pequeno, e segue lendo a obra com prazer, e no final isso não fez a menor diferença. Então nós, leitores comuns, teríamos assim uma certa vantagem sobre os críticos, né, que leem uma obra já procurando ali os detalhes, né, a favor ou contra a opinião que eles têm do autor. Vou deixar aqui um trecho que exemplifica muito isso. Será que existe mesmo o leitor perfeito, o leitor total? A minha leitura poderia ser inútil em termos de história da crítica literária, mas não é inútil em termos de prazer. Não posso provar que os leitores leigos têm mais prazer nos livros que os críticos profissionais, mas posso apontar-vos uma vantagem que temos sobre eles. Podemos esquecer. E é dado também um grande destaque ao relacionamento do Flaubert com a Louise Collet, que, ao que parece, foi o seu único relacionamento sério, embora um relacionamento bem esquisito, já que eles quase não se viam, porque ele morava em Rouen e ela em Paris, e os dois se encontravam em uma cidadezinha vizinha, a Rouen, mas sempre de forma velada. Inclusive, aqui no livro, tem um capítulo narrado por ela. Existem suposições de um caso do Flaubert com uma jovem chamada Juliette, mas nada foi encontrado até hoje que confirma isso. E um episódio aqui no livro, o Geoffrey é contatado por um acadêmico americano que diz a ele que conseguiu um conjunto de cartas de amor que confirma esse caso. Faz todo um mistério em torno desse material, né, de como eles poderiam negociar isso. E o desfecho, que logicamente eu não posso contar qual deixa a gente de boca aberta. Enfim, nesse livro, mesmo nas partes biográficas, a gente nunca pode ter certeza de nada, porque a gente não consegue ver o limite entre fato e ficção. Fica sempre na dúvida se o que nós lemos nas biografias realmente aconteceu, ou se esse ou aquele fato da vida do Flaubert foi verdadeiro, ou foi alguma conclusão a que o Geoffrey chegou. E todas essas dúvidas vão aparecendo aos pouquinhos, sem avisar, mas vão se avolumando no decorrer do livro, e nós terminamos a leitura com a certeza de que, no fundo, por mais que acreditem nisso, nós não sabemos nada. Terminamos o livro sem saber nem mesmo se nós lemos sobre a vida do Flaubert ou sobre a vida do Jeff. Então, todo o livro é estruturado em torno da busca da identidade, de como é impossível termos a certeza de conhecer alguém completamente, inclusive nós mesmos. De que nem sempre saber tudo nos torna mais felizes, até porque saber tudo é impossível. E que nós não devemos viver correndo atrás da felicidade, né, como um objetivo inalcançável, mas sim perceber que ela está ao nosso lado todo o tempo, que ela vem das pequenas coisas, é feita dos pequenos gestos e momentos, né? Dos pequenos prazeres de cada instante. Então, essa busca pelo verdadeiro papagaio acaba sendo um pretexto para a identificação do Geoffrey com o próprio Flaubert.
especialmente em relação ao seu relacionamento com a esposa falecida. E, finalmente, a compreensão de certos acontecimentos e atitudes ali da sua vida que culminaram com a sua morte e que poderiam ter sido diferentes, como ele diz aqui nesse trecho. Ellen, a minha mulher, alguém que eu sinto compreender pior do que um estrangeiro morto há 100 anos. Isso é uma aberração ou é normal? Os livros dizem, ela fez isso por quê? A vida diz, ela fez isso. É nos livros que as coisas nos são explicadas, na vida não são. Não me surpreende que algumas pessoas prefiram os livros, porque os livros dão sentido à vida. O único problema é que as vidas a que eles dão sentido são as vidas dos outros, nunca é a nossa. Então, como eu disse, é um livro bem difícil de explicar, mas não de ler, tá? Ele é curto, com uma escrita fácil, muito divertido. Não é aquele humor de gargalhar. É aquele humor britânico, né? Mais sutil, muito baseado na ironia e construído de uma forma muito peculiar, instigante, inteligente e que foi, né, transformou esse livro em uma das melhores surpresas que eu tive esse ano, inclusive me deixando com muita vontade de conhecer outras obras do autor. Enfim, eu recomendo bastante essa leitura. E para quem gosta de acompanhar, esse livro também está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Então agora me contem o que vocês acharam do vídeo, se já leram ou ouviram falar dessa obra, se ficaram interessados. Não deixem também de assistir meus vídeos sobre as outras obras do Flaubert. Eu aguardo os comentários de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.